Olá, eu sou o professor Oswaldo Santos Lima, diretor da Omicron Escola de Fotografia. Venho hoje para mais uma dica de livro. O livro de hoje é Ninguém é de Ninguém, de Rogério Reis, pelas Edições de Janeiro e Olha Vê. Primeiro, eu tenho que parabenizar o Olha Vê pela esplendorosa edição do livro. Um livro que vem a discutir a questão da identidade ou a reserva que a lei dá à identidade das pessoas em espaço público. O que o Rogério Reis faz nesse livro, de forma primorosa, é o questionamento dos limites que existe entre o trabalho do fotojornalista e do fotodocumentarista, do chamado flaneur, como Bresson, Kudelka, que saíam à rua para fotografar o espaço público e as pessoas comungando desse espaço público, e o direito de imagem individual desses indivíduos. O que o Rogério faz de uma maneira bastante irônica e inspirada pela história da fotografia é colocar elementos gráficos, pequenos círculos, tampando o rosto das pessoas neste livro. O que nós notamos daí é uma maneira explícita de retirar a identidade daqueles que comungam um dos espaços públicos de maior exibição que existe no planeta, que são as praias do Rio de Janeiro. O que o Rogério Reis faz, e faz de maneira bastante atenta, é ir a um espaço público onde as pessoas se mostram que quase que por inteiro, e dentro desse espaço público trabalhar com a ausência da identidade dessas pessoas, criando assim um antagonismo entre o espaço onde seria o ninguém é de ninguém para um espaço reservado de identidade. Hoje, a legislação diz que todas as pessoas nesses espaços públicos podem reclamar o direito à sua imagem. E isso vem inviabilizando o trabalho dos fotodocumentaristas e fotojornalistas, que no meio desse espaço público tem dificuldade de fotografar, porque se cada indivíduo tem a sua imagem, deve ter a sua imagem preservada pela lei, como que o fotodocumentarista e o fotojornalista vai poder atuar em espaço público se tem que preservar a identidade dessas pessoas? O trabalho que o Rogério Reis faz na metalinguagem não é como o Claudio Edgar faz de Bom Jesus a Milagres, livro que nós já vimos aqui no Dica de Livros, que é a metalinguagem pelo uso do aparelho fotográfico, a revelação da existência do aparelho fotográfico através de um uso explícito de uma técnica de execução que seria o foco seletivo. O que o Rogério Reis faz é a metalinguagem pela produção do livro. O livro, ou a forma de pós-produção, vem a falar da fotografia e dos limites que a fotografia encontra numa sociedade contemporânea que pensa o indivíduo acima do coletivo. Vamos imaginar que nós tivéssemos na história da fotografia, na história da imagem fotográfica, os mesmos limites impostos pelas legislações modernas. O que seria se nós não tivéssemos a foto de Bresson do garoto carregando vinhos com a empáfia de levar o vinho para casa, observado pelas meninas no segundo plano? O que seria da história da fotografia e da nossa construção de identidade histórica se nós não tivéssemos a fotografia dos dois enamorados ao lado de uma banca de revistas na Itália? O que seria se Kudelka fosse proibido de fotografar na rua, nos revelando a identidade cigana dos ciganos em imigração pela Europa? O anjo, visto nessa imagem, teria seu rosto desfigurado. O que seria para a história da fotografia e para a história contemporânea se a menina nua correndo pela rua não tivesse sido fotografado pelo fotógrafo japonês Uchi? A guerra poderia ter durado meses a mais se a opinião pública não visse essa imagem. Uma sociedade deve pensar que todo direito é subjetivo
e talvez estejamos privando as futuras gerações de terem observados o seu passado e o seu contemporâneo através das lentes de grandes fotógrafos. Há de se pensar quando um direito individual se sobrepõe ao direito coletivo. Foi a dica de livros de hoje, Ninguém é de Ninguém, de Rogério Reis, pela bela edição dos nossos amigos fotógrafos Jorge Quintas e Alexandre Belém, do Olha Vê. Obrigado.